Olá, sejam todos bem-vindos ao Instituto Espírita Amigo Germano. Meu nome é Elaine, sou trabalhadora desta casa e hoje vamos conversar um pouco sobre a nossa doutrina. Vamos buscar o conhecimento para nos suprirmos de bases para então viver a verdadeira vida. A vida espírita, a vida que temos enquanto espíritos que somos. Mas antes de começar nossa conversa, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir, Mestre, que nos abençoe, nos oriente e nos ilumine através dessa conversa breve sobre a doutrina espírita e sobre a missão dos espíritas, para que possamos, compreendendo tuas palavras, evoluir e viver melhor neste e nos outros mundos. Que assim seja. Então, o nosso tema é a missão dos espíritas, e este tema é apresentado no capítulo 19 dos Trabalhadores da Última Hora, do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, o item 4, se não me engano. E ali, neste trecho do Evangelho, já começa com algumas frases que nos chamam a atenção. Ali está escrito: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, estas palavras já nos alertam. Não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. E aqui o velho mundo, que velho mundo é esse? Normalmente, nós aqui das Américas falamos que o velho mundo é a Europa, enfim, mas não. O velho mundo é este planeta Terra que se encontra em transformação. Ele vai ser um novo mundo, um mundo de regeneração. Então, estamos todos no velho mundo. E ele segue dizendo: bendizei vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes e despregar o novo dogma da reencarnação. Então, aquilo nos chama a atenção para os princípios da nossa doutrina, para o que está vindo agora. E é isso que nós vamos ver logo em seguida. Então vejamos, quem são os verdadeiros adeptos do Espiritismo? Sois os escolhidos de Deus e de pregai a palavra divina. Então, nós espíritas que recebemos esta doutrina, que acreditamos, internalizamos, vamos pregá-la. Ou seja, a nossa maior missão é conhecer a doutrina, conhecer o Espiritismo, introjetarmos, viver, tentar nos moralizar através dos seus ensinamentos e divulgá-la. A divulgação do Espiritismo é missão de todos. Por quê? Porque o mundo vai deixar de ser este velho mundo na medida que as pessoas conhecerem a nova doutrina. Mas aí, vamos dizer, então, quer dizer que o Espiritismo é
a doutrina de todas as doutrinas? Não. Porque quando todos já conhecerem os seus princípios, já entenderem, não precisará ter espiritismo, porque a doutrina espírita não é o fim de todas as doutrinas, né? Ela é simplesmente aquela que vai ser disseminada pelo mundo como um princípio de vida. É como acordar e viver a vida dentro daqueles ensinamentos, dos nossos costumes. Isso vai estar tão introjetado em nós, espíritas, espíritos, né? Em todos os espíritos, que ninguém vai dizer, olha, eu sou espírita, eu sou de outra religião, isso, aquilo. Não, que todos vão entender, compreender e viver desta forma. Então não precisará mais ter uma única vertente sobre todas as outras, que não é melhor, não é pior, nada. É simplesmente o que é. Então, é chegada a hora, então, que deveis sacrificar a sua propagação, a propagação da doutrina espírita, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritas elevados. Então, à medida que nós conhecemos, mudamos os nossos hábitos, né? Que trabalhamos por nossa evolução e pelos outros, nós vamos esquecer todas as nossas utilidades, os nossos egoísmos, nossas paixões, e vamos então, com o auxílio dos espíritos elevados, que sempre se aproximam e nos orientam quando estamos sintonizados com eles, nós vamos disseminando a doutrina. E é isso, basicamente, que é a missão dos espíritos. Basicamente, mas não completamente. Porque para divulgar nós temos que conhecê-la. E a nossa doutrina tem alguns princípios basilares, né? São eles: a existência de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Naturalmente, desses princípios decorrem outras, tantos que pode chamar de princípios subjacentes a eles, mas só estes 5 princípios já nos dão a visão e a noção de como devemos viver e viver bem e evoluir. Por exemplo, a existência de Deus, né? Ela é a base do espiritismo. Nós somos espíritas, espiritualistas, né? Porque todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. São coisas diferentes. Então, a existência de Deus é a nossa base, a base de tudo. Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o universo, né? Tanto material como não material. Quer dizer, todos os seres, animados, inanimados, materiais e imateriais. Então, crer em Deus é o mais importante. Saber que tem uma inteligência suprema, um Criador. E aqui, quando a gente entende que somos, que existe Deus, somos criados por Deus, é o Criador de tudo, de todas as coisas, seres, de todas as coisas, de todos os seres, e isso nos faz pensar que se Deus criou a mim, criou também a vocês, a cada um de nós. E isso nos irmana, nos torna irmãos. Irmãos
porque temos o mesmo Pai e o mesmo Criador. E também, de certa forma, todas as criaturas, todas as coisas. Então, nós sabemos da nossa origem. Né? E a imortalidade da alma, que é o segundo item, o segundo princípio, nos também remete a pensar, bom, mas eu morro. Sim, eu morro nessa existência. A minha alma, meu ser, meu espírito é imortal. Nós somos, então, espíritos imortais, nascidos, simples, ignorantes, e podemos optar para o bem ou para o mal. Então, é a nossa evolução, nossas opções de vida que vão nos dar uma destinação. Mas nós somos criados para a perfeição e para a felicidade. E cedo ou tarde nós alcançaremos essa perfeição e essa felicidade. Uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar mais, mas todos um dia, em algum momento do seu processo evolutivo, vão alcançar. Ou alguns por opções, por decisões equivocadas, por privilegiarem mais o seu ego, as suas necessidades, e vão demorar mais. Não que eu não deva pensar em mim, mas eu devo pensar no coletivo. Eu devo pensar em todos aqueles que Deus criou, assim como criou a mim. E é bom saber também que nós estamos ainda num mundo de segunda ordem, um planeta de provas e expiações, tentando ser um mundo de regeneração. Então, nós, espíritos encarnados neste planeta, também estamos basicamente no início da nossa trajetória evolutiva, né? Existem outros mundos, outros espíritos, de outras ordens, como a gente chama, né? Nós somos aqueles ainda que estamos, espíritos imperfeitos, que ainda estão com muitas paixões, muito voltados para a matéria, para os nossos desejos, para nós mesmos, para o nosso egoísmo, enfim. Mas a pluralidade das existências vai nos mostrando que a gente vai progredindo. E é para isso que encarnamos, desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual e depois reencarnamos novamente para nova aprendizagem. É como se fosse uma escola com vários anos letivos. A cada ano letivo seria uma existência, né? Então, por que nós reencarnamos? Para aprender, né? Nós todos temos como objetivo a expiação, o melhoramento interior, crescer, né? Em humanidade. Ou seja, eu tenho que me tornar aquilo que a gente entende por humano, que é ser uma pessoa melhor, mais solidária, né, que pratica caridade. Então, eu tenho que me tornar melhor internamente e, com isso, eu vou modificando o meu entorno e também fazendo deste um mundo melhor e ajudando nesta transição planetária. Estou ajudando a transformar o mundo velho num mundo novo, um mundo de regeneração. Então, a reencarnação nos dá essa oportunidade, né, de ter várias existências neste mundo e também em outros mundos. Porque ou nós acompanhamos a evolução do nosso planeta, que também
evolui, como a gente tá ouvindo muito falar que o mundo está se transformando, está deixando ser este mundo velho para ser um mundo novo, nós também somos assim, como o planeta. Quer dizer, nós também precisamos evoluir, precisamos deixar aquele ser velho que temos sido para ser um espírito novo. Não se trata de se recriar, mas de se educar. Né? Então, e é nessa pluralidade de existência que a gente vai se tornando melhor à medida que seguimos as leis divinas, que nos melhoramos. Aí alguns estão dizendo, poxa, mas nós sofremos tanto, estamos vendo tantas coisas ruins. Sim, estamos aprendendo. E se muitas vezes agora estamos passando por sofrimentos, por dores, provavelmente em existências anteriores a gente pode ter causado dor a alguém, pode ter causado sofrimento, ou coisas que fizemos e não aprendemos direito. Então vamos refazer essa aprendizagem de alguma forma. Ou aprendemos pela dor ou pelo amor. A escolha é nossa. Então nós temos que ao reencarnar, ter essa oportunidade de resgatar os nossos erros. Porque muitas vezes a gente aqui erra, vai ali e pede, me perdoa, errei. Mas se eu não mudar internamente, não vai adiantar nada. A pessoa pode me perguntar, eu posso me harmonizar, mas eu vou ter que aprender aquela lição. Então eu tenho que mostrar que aprendi. Porque aí sim eu posso seguir em frente. Né? Porque quando a gente não aprende algum conteúdo escolar, vamos dizer assim, né? Quando a gente está lá nos bancos escolares, aquilo vai nos fazer falta. Por exemplo, uma criança que não aprende a famosa tabuada e o professor muito condescendente passa de ano. Essa criança vai ter problemas por muito tempo nas séries posteriores, até que aprenda integralmente, e aí aquilo deixa de ser um problema. É como se não existisse tabuada, porque ela já internalizou, já sabe multiplicar, já sabe dividir, já sabe fazer tudo. E assim é também conosco, nas nossas existências. Então, essa pluralidade de existências também pode ocorrer, como eu falei agora há pouco, em outros mundos, porque existe também uma pluralidade de mundos habitados. Nós não estamos sozinhos no universo. E até seria uma insensatez achar que Deus criou só a Terra para nós. O que nos faz ser tão mais importantes e melhores que o resto do universo? Não. Cada mundo tem o seu período evolutivo, né? Todos continuam a sua trajetória. Assim como nós todos evoluem e nós rumamos para o quê? Para a angelitude. A questão da pluralidade dos mundos, o que isso significa? Que nós estamos vivendo num mundo em que o nosso adiantamento moral ainda está começando. É muito incipiente. Porque este mundo também passa por transformações, né? Então, vivemos num mundo adequado ao nosso estágio evolutivo. E passando para o último princípio básico da nossa doutrina, e que nos faz ver, né, um grande aspecto, e também reforça todos esses aspectos anteriores da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e dos mundos habitados, nós vamos ver também, temos como princípio a comunicabilidade dos espíritos. E a gente sabe que os espíritos
povoam a Terra. Somos espíritos encarnados. Mas também nos relacionamos com os espíritos que não estão encarnados neste momento, através de várias formas, por intuições, ou até mesmo por comunicações, né, psicofônicas, enfim, somos muitas vezes mediadores dessas comunicações, somos médiums, mas a comunicabilidade, ela é constante, ela constitui uma grande potência da natureza. Isso, ou seja, nos comunicarmos enquanto espíritos, isso faz parte da nossa natureza. E assim como conversamos aqui encarnados, também o faremos no futuro com os desencarnados de uma forma muito fluente. Mas, por enquanto, estamos neste mundo ainda incipiente na sua evolução, e nós também, nos primeiros passos evolutivos, precisamos, né, do corpo para essa comunicação, para o aparelho da fala, da audição, enfim. Mas, então, a comunicabilidade, ela ocorre sempre, mesmo que muitas vezes a gente não perceba, né? E é a matéria e o pensamento, né, que vai atuando sobre o mundo físico e moral. Então, a nossa comunicabilidade com os espíritos ocorre basicamente através do nosso pensamento. E assim a gente entende também que nós podemos atrair bons espíritos ou maus espíritos, que muitas vezes nos conduzem a tomar decisões equivocadas. Ou, se sintonizamos com o bem, vamos tomar boas decisões. E isso pode impactar na nossa evolução. Então, a nossa responsabilidade de sintonizar, de pensar sempre voltado para o bem é importante. Então, vocês vejam que nós somos responsáveis por nós mesmos, por quais encarnações vamos ter, nós somos responsáveis pelas aprendizagens que fazemos. Então, nós temos que atrair sempre, através do pensamento, os bons espíritos, tendo pensamentos bons, pensamentos do bem, e não pensamentos egoístas, pensamentos baixos, querendo o mal dos outros. E uma coisa importante, que nem sempre o que nós consideramos o nosso bem é bem para todos. Se eu penso em fazer o bem apenas para mim, eu posso estar fazendo o mal para alguém. Então, quando a gente entende que somos espíritos, que existe um Deus, né, que a nossa alma é imortal, que tem teremos várias existências, e que existem uma pluralidade de mundos, e que nós nos comunicamos constantemente com os espíritos, então a nossa responsabilidade por tudo e por todos se torna maior. Nós vamos, durante a nossa existência, nos ensinando, aprendendo a sermos melhores, internalizando essas leis morais que a gente vai aprendendo nos bancos escolares, pela influência da família, da sociedade, mas principalmente por aquilo que sintonizamos, pelo que mais gostamos, né? E então há de se buscar ver quais são as nossas tendências, as nossas boas tendências, as nossas más tendências. Nós somos espíritos imperfeitos.
e estamos encarnados com o objetivo de evoluir, simples. E cada um de nós se encontra em um momento de buscas e de realizações. Ou seja, cada um de nós está num processo evolutivo, por isso tantas diferenças entre nós. Cada espírito é único, porque suas opções, suas decisões ao longo de várias encarnações, ao longo do seu processo evolutivo, é único. Então, nós também precisamos nos compreender assim e ver o que eu sou, quais são as minhas opções. Eu tenho escolhido pelo quê? O que eu preciso melhorar? E o que eu posso fazer para melhorar a vida daqueles que eu convivo, enfim, deste meu microcosmos onde eu estou, a minha sociedade e o mundo, consequentemente. E o Espiritismo vem nos ajudar. O Espiritismo é um processo libertador de consciências. E por que isso? Porque ele nos ilumina a alma. O Espiritismo nos ensina como melhorar. Quem lê o Evangelho percebe logo, ali são todas, é o código moral de bem viver. Jesus, através das suas parábolas, seus ensinamentos, vai nos mostrando o que fazer. É simples, sigamos os passos de Jesus. Vamos caminhar seguindo a sua trajetória, os seus ensinamentos, à luz do Espiritismo, porque ele nos deu esses novos dogmas, como está dito ali no início da nossa exposição, os dogmas da reencarnação. Se ele nos ensinou que nós temos outras encarnações, estamos em apenas uma experiência, então nós temos que nos melhorar nessa encarnação para termos uma encarnação também mais leve, sem menos dor, com menos sofrimento, né? Então, o Espiritismo é uma regra de como proceder bem, né? Nós vamos distinguir o bem do mal, vamos observar as leis de Deus e procedendo, andando, caminhando no bem, né? Não só pelo nosso bem, mas pelo bem de todos, então nós vamos cumprindo a lei de Deus. Ou seja, amar a si e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si e ao próximo como a ti mesmo. Então aí eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Se eu quero ter coisas boas, eu não posso tê-las sem que o meu outro parceiro, aquelas pessoas que eu convivo também tenham. E também a humanidade, já que estamos irmanados numa experiência, um período de tempo comum. E então, a gente vai vendo que ser espírita é muito simples e muito difícil. E a gente reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então, nós estamos aqui discutindo, conversando sobre os princípios, mas eu não posso só conhecer, eu tenho que me transformar, eu tenho que aplicar esses meus conhecimentos. Então, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, eu busco conhecimento e também busco transformar a mim mesma. Porque só uma coisa não adianta, só conhecimento não basta. Então, quais são os nossos objetivos com vista à nossa evolução? Isso eu tenho que saber. É uma questão que eu vou me perguntar. Quando eu estou tentando evoluir, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Quais são os nossos objetivos para evoluir? Simples, iluminar a nossa consciência. Como é que eu ilumino a minha consciência? Conhecendo, introjetando aqueles conhecimentos no bem e praticando bem. E o que eu estou fazendo para impulsionar a minha
evolução, né? O que eu preciso? O que Deus nos pede? Como eu disse, iluminar a consciência. Então, nós temos que, à medida que vamos crescendo e evoluindo, transformar aquela nossa consciência de um ser simples e ignorante, né? Trazer para dentro de nós o mundo moral. E quando nós trazemos para dentro de nós, quando internalizamos os princípios morais, a vida, ela toma um sentido muito maior. E aí nós vamos ver que nós somos pessoas, espíritos, nós somos importantes. Mas não, o mundo não se resume a nós. E a nossa felicidade vai depender também de ver todos felizes. Todos sendo atendidos nas suas dores, nas suas necessidades. Aí nós deixamos o nosso egoísmo e nos doamos. Então é essa a questão que maior é quando nos iluminamos, quando nós estruturamos a nossa consciência no bem, né? Nós deixamos de pensar só em nós ou simplesmente na nossa sobrevivência como espécie, nos nossos filhos, o que eu vou deixar para os meus filhos, materialmente não. O que eu deixo neste mundo não é só o melhoramento em termos de matéria, de tecnologias, não. São as aprendizagens morais, a evolução moral. E a nossa Terra está deixando de ser o velho mundo. Vamos segui-la. Vamos também ser novos, né? Então, Deus, quando nos criou, deixou essas escolhas para nós. Cada um vai tomar o seu caminho. E nós vamos escolher entre o bem e o mal. Com quem eu estou sintonizando? Qual é o espírito que eu estou atraindo para me orientar? Que nós somos orientados, sofremos influência dos espíritos continuamente. Quem é que está aqui ao meu lado me orientando? Eu estou sintonizando com o bem, com a luz? Ou estou sintonizando com o mal, com o egoísmo, enfim? Então, são experiências, são exercícios que a gente tem que fazer diariamente. E como Santo Agostinho nos ensinou, ao terminar o dia, vamos fazer um exame da nossa consciência. Será que nós fizemos todo o bem que poderíamos fazer? Será que nós praticamos o bem que se oportunizou ou deixamos de fazer alguma coisa? O que eu poderia melhorar? O que eu ainda preciso fazer para melhorar a mim e ao mundo? Então, nós precisamos conhecer o bem e o mal para optar pelo bem e conhecer a nós mesmos, né? Porque é na prática do bem que a gente vai se aperfeiçoando. Então, nossos maiores ensinamentos vêm pela prática do bem. E a nossa humanidade, ela vai se transformando moralmente aos poucos. E é pela fraternidade, pela solidariedade que nós vamos mudando este mundo tão marcado pelo egoísmo. Porque se a gente for ver por trás de cada crise, de cada ato ruim, tem na sua base o egoísmo. Quando eu penso só em mim e não penso nos outros. E vou passando isso, quem sabe, para as novas gerações. Então, nós aqui, eu acho importante falar também sobre a nossa importância de educadores, de pais, de mães que estamos criando as novas gerações. Ensinar-lhes a moral cristã. Pensando no bem, assegurando o nosso progresso moral, assegurar a felicidade da terra e nos refreando as más paixões, como diz
lá na Gênesis, no capítulo 18, item 19, diz que somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as más paixões. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas. Então, meus amigos, vamos pensar em nós, pensar na humanidade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, vamos nos amar uns aos outros como irmãos que somos e vamos aprender, né? Porque através das nossas aprendizagens que nós transformamos o conhecimento em ação. E no bem, esta ação se traduz em caridade. O amor é o trabalho, a ação, o serviço. Então, a instrução é a leitura, o estudo é o conhecimento. Vejam as diferenças. Amor e instrução são ferramentas nas mãos dos espíritas. E aí tá, instruí-vos, amai, né? Instruí-vos e amai. Ide e pregai, ou seja, divulga a nossa doutrina, mas divulga com seus princípios. E aqui vamos cuidar do que estamos lendo. Porque, como eu disse no início, nós espíritas somos espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita. Se eu opto pelo espiritismo, eu tenho que seguir a doutrina espírita em seus princípios fundamentais, angulares. E sigamos então em paz, sigamos o nosso Mestre Jesus, modelo e guia de sempre. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe.